começo, evidentemente, agradecendo duplamente ao governo do Paraná, ao governador Requião, primeiro pela própria organização do seminário, que eu acho que é um momento de grande política, né, no Brasil, um momento em que a política se coloca onde ela deve ficar, discutindo grandes temas e discutindo projetos. E segundo, por ter me convidado também para participar dessa mesa e com pessoas pelas quais eu tenho a maior admiração. Eu quero começar a minha fala muito rapidamente, tratando de alguns aspectos dessa crise que me parecem ainda muito enigmáticos para as pessoas comuns, para as pessoas que não têm um treinamento específico em economia. E, para isso, eu vou fazer 3 rápidas analogias como introdução para, em seguida, vir ao caso brasileiro. Uma primeira analogia é a seguinte: recentemente houve terremotos na China, houve furacões em Cuba e, mais agora recentemente, Santa Catarina foi vítima de enchentes, né, bastante destrutivas. Além do drama humano, além da crise social, nós podemos supor que em todas essas regiões houve uma queda na atividade econômica, né? Mas essa queda é facilmente compreensível para qualquer pessoa. Não é preciso ter nenhum treinamento em economia para perceber as causas dessa queda, simplesmente porque a base física das economias dessas regiões foi duramente atingida. Pontes ruíram, prédios desabaram, máquinas foram danificadas, instala-se, portanto, uma crise econômica, não é? Uma queda na atividade econômica, e a sua explicação é quase óbvia. A crise da qual nós estamos tratando nesse seminário é diferente, porque ela também provoca uma queda na atividade econômica, e pode provocar uma queda bastante grande, mas ela não nasce na base física das economias. Ao contrário, essa base física permanece preservada, o que faz com que muitas pessoas se confundam. Não é? Por que cai a produção se não houve terremoto, se não houve enchente, se não houve furacão? Não é? Se a nossa capacidade física de produzir hoje é igual à que era a de 6 meses atrás. Para entender esse enigma, eu faço uma segunda analogia entre a economia e um computador. Um computador tem, basicamente, 2 grandes grupos de componentes. Existem componentes físicos, semicondutores, redes, não é? Circuitos elétricos. E ele tem também um segundo grupo de componente intangível, que é o programa. Se a máquina do computador cair no chão e quebra, ele para de funcionar. Há uma ruptura nos seus componentes físicos. Mas se você retira os programas do computador, ele também para de funcionar, embora os seus componentes físicos estejam intactos. Por quê? Porque, nesse caso, sem programa, o computador, embora possa fazer operações, ele não sabe que operações ele tem que fazer. Portanto, aí é um outro tipo de paralisia que não vem da sua base física, vem da sua incapacidade de discernir que operações ele deve fazer. E esse discernimento não está inscrito na sua base física, está inscrito no seu programa. A mesma coisa ocorre numa economia. Além de uma base física, ela tem um conjunto de operações intangíveis que são essenciais para fazer essa base física funcionar. São operações de crédito, são redes de fornecimento, são estruturas de planejamento, é o sistema de preços que permite o cálculo econômico. Se esse conjunto intangível se desorganiza, a base física da economia, embora possa operar, ela perde a capacidade de operar porque ela não sabe como operar. E a crise que nós estamos vivendo é exatamente esta. Por isso ela é um pouco mais difícil de ser compreendida do que a crise do terremoto ou a crise da enchente. E para a gente visualizar bem isso, nós podemos comparar uma economia moderna, complexa, com uma economia primitiva. Se nós imaginarmos um grupo de caçadores, eles colhem a madeira, colhem o cipó, fabricam arco e flecha, caçam, fazem a fogueira e comem. Há um conjunto de decisões associadas a iniciativas daquele grupo, tudo de maneira muito imbricado, muito direto.
Mas se nós imaginarmos, por exemplo, a operação de um trabalhador da Petrobras que mete a broca na rocha, essa operação só se tornou possível e necessária porque o conjunto de outras operações intangíveis já foi realizada. Ou seja, numa economia moderna, o software da economia é muito mais amplo e muito mais complexo do que numa economia primitiva. Não é? Um conjunto de relações de crédito, de planejamento, de cálculo de preços, de rede de fornecimento, é necessária antes que a base física se mova. Muito bem, essa crise atual, ela desorganiza o programa da economia mundial. E ela é especialmente grave porque nasceu no centro do sistema mundial, num momento em que o sistema mundial está completamente imbricado como nunca esteve antes na sua história. Portanto, é uma crise que se espalha com muita rapidez. E hoje já há um consenso de que ela já está chegando no Brasil e se aprofundará no Brasil. Há diferentes avaliações, como é natural, sobre qual vai ser esse impacto, não é? Como é que ele vai se desenrolar, o que é normal. Nenhum de nós é capaz de prever o futuro e todos nós trabalhamos com uma margem de erro. Então, há diferentes avaliações. Mas eu acho que nós não podemos perder de vista, ao pensar como a crise vai atingir o Brasil, nós não podemos ir para o varejo perdendo de vista uma característica essencial da nossa economia e que tem sido determinante no seu desempenho nas últimas décadas. O fato de que nós somos uma economia reflexa. Nós somos uma economia que reage aos movimentos do sistema mundial e não é capaz de estabelecer ciclos próprios que contrariem esses movimentos. Ninguém pense aqui que eu estou, ao usar a expressão economia reflexa, eu estou me inspirando em Caio Prado Júnior, ou em Marx, ou em Keynes. Economia reflexa é uma expressão usada por Eugênio Boudin, na década de 1950. O patriarca do neoliberalismo brasileiro já dizia que nós somos uma economia reflexa. Nós só podemos compreender como o Brasil tem transitado se nós destacarmos esse aspecto. Nos anos 70, a partir da crise do petróleo, da formação dos mercados offshore, o sistema financeiro internacional ficou com excesso de liquidez. E o que aconteceu no Brasil? Nós ajustamos a economia brasileira para absorver esse excesso de liquidez. Nós fizemos a nossa dívida externa nesse período, a juros muito baixos, respondendo a uma demanda do sistema financeiro internacional que estava numa posição fortemente emprestadora. Na década de 80, a situação se inverteu. O sistema financeiro internacional passou por uma posição de crise de liquidez. E o que aconteceu com o Brasil? Nós fizemos um novo ajustamento em sentido contrário. Ao invés de nos ajustarmos para receber recursos do sistema, nós nos ajustamos dramaticamente para enviar para o exterior um múltiplo daqueles recursos que havíamos recebido. Iniciamos nos anos 80 uma grave crise que, de certa maneira, se prolonga até a virada do século XXI, uma crise cambial que se transforma em crise inflacionária, que abre o espaço para o modelo neoliberal, que nos transforma numa economia de baixo crescimento. O que acontece nos anos 90? O sistema financeiro internacional volta a uma posição emprestadora. Nesse contexto, a América Latina ela renegocia suas dívidas para poder voltar a uma posição de captar recursos do exterior. Nós sofremos um novo ajuste nos anos 90 para voltar à posição de captadores do sistema internacional. O Plano Real se insere nesse contexto e abre uma fase em que o Brasil volta a receber grandes recursos do exterior, e isso é um elemento essencial para explicar o controle da nossa crise inflacionária. Foi o prêmio que nós recebemos, né? Então, reparem, nos anos 70, 80, 90, nós dançamos músicas diferentes que os outros tocaram para nós. E o que aconteceu nesta década?
Foi uma década em que se formou na economia mundial essa imensa bolha especulativa que agora estourou. E a nossa economia, como economia reflexa, se acoplou a essa imensa bolha especulativa. E durante o período ascendente dessa bolha, obteve certas benesses desse crescimento desenfreado da especulação. Havia muito capital especulativo disponível. Nós elevamos as nossas taxas de juros, de modo a atrair uma fração desse capital especulativo. Com a entrada desse capital, o nosso câmbio se manteve em posição valorizada, diminuindo a nossa competitividade internacional. Todo mundo sabe que um câmbio valorizado por muito tempo enfraquece as economias nacionais. No entanto, mantivemos esse câmbio porque ele interessava a alguns agentes muito poderosos. Interessava a empresas multinacionais que, tendo lucro em reais, podiam remeter uma grande quantidade de dólares, porque o dólar estava muito barato. Ou seja, na hora de remeter lucros, remetiam um múltiplo daquilo que iriam remeter se o câmbio tivesse alinhado. Interessava aos especuladores. O melhor negócio do mundo nesse período foi comprar posições em juros no Brasil e remeter para fora num câmbio extremamente, com o dólar extremamente depreciado. E interessava, paradoxalmente, ao Banco Central do Brasil, que só tem como sua única meta o controle da inflação. O câmbio valorizado barateava e barateia as importações e permite ao Banco Central, com uma certa facilidade, atingir as suas metas de inflação. Formou-se assim uma aliança no Brasil a favor dessa combinação que colocava os dois principais preços da nossa economia fora do lugar, os juros e o câmbio. Os juros altos demais e o câmbio valorizado demais. Com isso, ocorreu, ao longo dos últimos anos, uma especialização regressiva da nossa economia no comércio internacional. Porque com um câmbio muito valorizado, você perde competitividade. Você só consegue se manter no mercado internacional naqueles segmentos em que você tem uma especial competitividade. E em que segmentos a competitividade do Brasil é especialmente grande? No segmento das commodities. Então, nós construímos um déficit comercial na área industrial e, no entanto, conseguimos manter uma balança comercial positiva, reprimarizando a nossa pauta de exportações e cavalgando no aumento de preços de commodities, que era parte do próprio ciclo especulativo que estava em ascensão. Além disso, nós abrimos as empresas prejudicadas pelo câmbio a enormes áreas de manobra para especularem com moedas e compensarem eventuais dificuldades nas trocas reais. Com isso, nós mantivemos um saldo comercial, embora decrescente nos últimos anos, fortemente decrescente. Mas as remessas de serviços e rendas praticamente anularam nos últimos anos o nosso saldo comercial. Bem mais de 80% do que entrava no Brasil pelo saldo comercial saía pela conta de serviços e rendas, como remessa de lucros e remessa de rendas. Então, como é que nós formamos 200 bilhões de reservas? Nós formamos atraindo capital estrangeiro, especialmente o capital de curto prazo. Isso significa que os 200 bilhões de reservas do Brasil correspondem, na outra mão, a um passivo, que, na verdade, é um múltiplo desses 200 bilhões. Esse passivo de curto prazo, ou seja, esse capital estrangeiro que está dentro do Brasil, aplicado em títulos de alta liquidez, e que, portanto, pode deixar o país em algumas semanas, esse passivo é de 2 a 3 vezes maior do que a nossa quantidade de reservas. Agora nós estamos diante de uma reversão do ciclo internacional. E eu volto à afirmação que fiz antes. Não podemos discutir isso a partir do varejo. Não, vamos diminuir aqui o compulsório, vamos aumentar aqui não sei o quê.
nós somos uma economia reflexa. E a economia reflexa, no momento de reversão, é aquela que vai pagar muito mais do que as outras a crise que se instala no centro do sistema. Assim como nós pagamos nos anos 80, nós e outros países latino-americanos, muito mais do que os países centrais, a crise dos juros de 1981. Qual é o pior cenário que se desenha? O pior cenário? Uma queda na atividade econômica, que, aliás, já está dada. Isso ninguém discute. Não sabemos exatamente a dimensão dessa queda. Muitos afastam a hipótese de recessão, eu pessoalmente não afasto. Mas haverá uma queda significativamente na atividade econômica brasileira. Segundo, teremos um déficit externo significativo no ano que vem. A bolha de commodities furou junto com a bolha especulativa e nós vamos descobrir agora que somos meros exportadores de soja, minério de ferro e algumas mercadorias de baixo valor agregado, num contexto em que essas mercadorias estão perdendo valor. Esse déficit externo também decorre do fato de que desnacionalizamos a nossa economia a tal ponto, na indústria, na agricultura e nos serviços, que perdemos o controle sobre as remessas de recursos para o exterior. Essas remessas se ampliaram dramaticamente no último período e, no ano que vem, nós temos que saber que boa parte da economia brasileira é composta por filiais de empresas estrangeiras, cujas estratégias são definidas fora do Brasil. São filiais que cumprem tarefas definidas por suas matrizes, que, tendo dificuldades lá fora, podem querer que essas suas filiais, como aliás já vem ocorrendo, ajudem a sustentar suas posições no exterior. Então, junto com a queda da atividade econômica, que já está dada, também já está dado, e isso é indiscutível, um déficit externo significativo, num contexto de difícil financiamento, num contexto de crise internacional. Um terceiro elemento desse cenário é que muitas empresas brasileiras, grandes empresas, exatamente para compensar o câmbio fora de lugar, foram induzidas, estimuladas pelo Banco Central a especular com moedas, e nós não sabemos ainda o tamanho do prejuízo que a inversão do ciclo está provocando nesse conjunto de grandes empresas. E uma quarta possibilidade real é que, nesse contexto de crise internacional, de crise externa brasileira, de queda de atividade, nós ainda possamos sofrer um ataque às nossas reservas. Um ataque pela saída de capital de curto prazo, do passivo líquido que está aqui dentro, e um ataque pelo aumento das remessas das filiais de empresas multinacionais. Portanto, não é irrealista supor que poderemos ter uma combinação de baixo crescimento ou recessão com uma grave crise externa. Esse cenário não é inevitável, e ele comporta gradações, e depende, em parte, de nós. Não é difícil pensar uma alternativa macroeconômica a isso. Nós precisamos, primeiro, controlar os fluxos de capital, de modo a recompor a soberania brasileira sobre o espaço econômico nacional. Feito isso, nós nos tornaremos capazes de baixar dramaticamente a nossa taxa de juros. Ao realizar essa baixa, nós podemos nos libertar do superávit primário e criar uma folga fiscal. Ao criar essa folga fiscal, nós podemos financiar um grande programa de investimentos em infraestrutura econômica e social e em projetos estratégicos para o desenvolvimento brasileiro, como o pré-sal, como a Amazônia e como projetos de integração regional. Esta seria uma forma de reação ativa à crise internacional, que guarda algumas semelhanças com o que foi feito em 1930. Em 1930, nós reagimos ativamente à crise, alteramos a nossa base produtiva, alteramos a nossa inserção internacional e tivemos um bom desempenho. Em 1981, na crise da dívida, nós tivemos uma adaptação passiva, e o resultado todos conhecem. O problema é que o problema de uma alternativa assim não é técnico. O problema é que ela exige um nível de vontade política e de coerência na ação do Estado Nacional que nós perdemos. Eu diria a vocês que o Brasil, ao longo desse período recente, não me refiro a essa década,
já ao longo desses 30 anos, foi se tornando cada vez mais uma sociedade de vontade fraca. Uma sociedade que busca pequenas soluções, busca os atalhos, busca os caminhos de menor resistência e não consegue estabelecer um projeto de longo prazo e construir de forma coerente uma base política de sustentação desse projeto de longo prazo. Isso assume, às vezes, formas patéticas. Todo o país pede a queda da taxa de juros. O presidente da República pede a queda da taxa de juros. O Banco Central se reúne e mantém a maior taxa de juros do mundo. Nós aceitamos ter um Estado dentro do nosso Estado Nacional que não responde ao Estado Nacional. É como se o governador Requião fosse eleito governador do Paraná e aceitasse que o principal órgão do governo do Paraná funcionasse de forma autônoma em relação ao conjunto do governo e não obedecesse a sua orientação. É exatamente isso que ocorre hoje na relação do Estado brasileiro com o Banco Central. E, ao contrário, as medidas recentes do Estado brasileiro fortalecem esse poder autônomo do Banco Central. Isso se traduz na prevalência de uma macroeconomia do curto prazo, na busca de soluções pontuais que resultam numa tentativa de adaptação passiva à crise internacional. Isso poderá nos conduzir ao pior dos cenários. Eu diria a vocês que reconquistar a soberania é o primeiro passo. Hoje, o Brasil perdeu imensos graus de liberdade na definição de suas políticas e é refém de movimentos de capitais especulativos, é refém de empresas multinacionais, perdeu a capacidade de definir os seus próprios objetivos. Só que conquistar soberania tem custos. E a questão é que a nossa sociedade, o nosso sistema político, não têm mostrado que estão dispostos a assumir os custos associados à reconquista da soberania. Nós preferimos nos adaptar, nós preferimos os caminhos mais maneiros, nós preferimos pequenas soluções. Vamos aumentar um pouquinho o Bolsa Família, vamos liberar aqui o compulsório e vamos ver, né, como é que somos levados ao longo dessa crise. Eu vou terminar dizendo que o presidente Lula, eu acho que anteontem, fez um discurso dizendo que há muita gente torcendo para que a crise se agrave e para que ele perca a popularidade. O presidente Lula está sendo extremamente injusto. O que nós queremos é que o governo se antecipe ao agravamento da crise. E o que eu mais temo é que, por falta de coragem, por falta de coerência, por falta de patriotismo, por falta de lealdade ao povo brasileiro, o nosso governo espere a crise se agravar a um ponto praticamente irreversível para então se dar conta de que deveria ter agido. Eu acho que a função desse seminário não é contestar o governo, não é destruir o governo, não é atacar, é fazer uma grave advertência não só ao governo, mas como à nação e ao sistema político brasileiro. De que é melhor nos prepararmos agora para evitar o cenário pior do que ficarmos nos enganando e, mais adiante, termos que tomar medidas muito drásticas e ineficazes, porque já estaremos no pior cenário que a crise nos trará. Muito obrigado.